Diz o Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Você vai ouvir agora uma mensagem que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 12 de novembro de 2016. Deus trouxe a sua palavra no Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, fale com cada um de nós pelo poder da Tua palavra. Transforma as nossas vidas. Socorre, Senhor Deus, os que estão em necessidades, porque o Senhor é o Jeová Jirê, é o Deus que provê todas as coisas. Ó Deus, abençoa cada ouvinte, toca nos seus corações para que se convertam a Ti e sejam restaurados, salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Estenda Tuas mãos para operar, abre os seus entendimentos, para que possam compreender a Tua palavra e que ela possa entrar nos seus corações e transformar estas vidas. Receba esta voz de oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Oração de Moisés, varão de Deus. Versículo 10, Moisés escreveu na sua oração: a duração da nossa vida é de 70 anos. 70 anos. Mas se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente. Quando a pessoa envelhece, é canseira e enfado. Quando se está jovem, tem todo o vigor, toda a força, toda a vitalidade. Mas quando passa a envelhecer, como diz em Eclesiastes capítulo 12, o gafanhoto passa a ser um peso. Tudo é dificultoso. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, os dentes vão se acabando, começa a vir a fraqueza, começa a se curvar, problemas de coluna, e os moedores sejam poucos, por serem poucos, se escurecerem os que olham pelas janelas, as vistas passam a ficar fracas, já não tem mais a mesma visão, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, a audição passa a se perder, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, perde a audição, como também quando temerem o que está no alto, fraquezas, e houver espantos no caminho,
e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então Deus está mostrando o que é a nossa vida, o que nós somos nesta curta vida a qual vivemos. Ouvinte, nós nada somos. A palavra de Deus diz que os nossos dias, eles passam como um conto ligeiro. Os nossos anos como um conto ligeiro. É rápido a nossa vida. E você vai viver sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos as nossas escolhas. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Ninguém Ele obriga a servi-lo. Nós é que temos que abrir mão do nosso próprio eu, da nossa vontade. Deixar o mundo e as coisas que no mundo há. Deixar de seguir os seus ídolos. Deixar de andar nos caminhos maus. Deixar os vícios. Deixar todas as coisas que o Senhor diz em sua palavra. Nós não somos eternos neste corpo. A nossa alma é eterna, mas o nosso corpo não. Moisés diz que a nossa vida chega a 70, 80 anos. O que passa disso é enfado e canseira. É dar trabalho para os outros. Por causa da fraqueza do corpo. Por causa da vista que já escurece, dos dentes que já passam a ser poucos. Tem que usar dentaduras, próteses. Começa a desgastar os ossos. Começa a vir os problemas de saúde. A fraqueza, a audição passa a perder. Passa a ser ajudado pelos outros, e não é esta vida que Deus tem para nós, não é esta vida nesta terra passageira que Deus tem para nós, mas Deus promete pela sua palavra nos dar um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo que não vai precisar mais desse tratamento, um corpo que não vai precisar mais comer nem beber, um corpo incorruptível, indestrutível, um corpo espiritual. É o que Deus promete para nós. Na eternidade, vivendo no seu reino de glória, e o Cordeiro nos apacentará as fontes da vida. Estaremos diante dos olhos do Senhor, andaremos diante da sua luz, e o Senhor Jesus será a lâmpada. Estaremos com Deus para sempre. E você, ouvinte, não vai abrir mão das coisas deste mundo que perece, para servir a Cristo Jesus, hoje aqui nesta terra, para que amanhã você possa ter o direito da vida eterna? Vai trocar a sua salvação por um prato de lentilhas? Vai trocar a sua salvação por um vício que nunca te sacia? Este vício que você tem na sua vida, ele não te satisfaz. Você usa esse cigarro hoje, você fuma droga hoje, você bebe, você faz um monte de coisas que a sua carne deseja e nada disso te satisfaz. Somente o Senhor Jesus pode nos satisfazer eternamente. Ele é tudo em nossas vidas. Jesus é a fonte da vida, é o pão vivo que desceu dos céus. E as coisas deste mundo é um grande abismo. Os olhos não se fartam de ver. Os olhos não se fartam de ver. Nada satisfaz a nossa carne. Nada. Os que caminham, semeiam na carne, caminham para a morte. Aqueles que caminham para esse tipo de vida não pode agradar a Deus. Moisés está nos ensinando por esta oração que ele levou a Deus, que a nossa vida é como um conto ligeiro, que a nossa vida é 70, 80 anos, e depois a eternidade. E a eternidade, aonde você vai passar, ouvinte? No céu? Com Cristo? Ou no Hades? Ou no lago que arde com fogo e enxofre? Você pode fazer a sua escolha hoje. Todos nós temos o livre-arbítrio. E Deus determina a bênção.
e diz: segui por este caminho. A nossa vida é curta, a nossa glória é como a flor da erva. Versículo 1 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus é o nosso refúgio. É Deus que socorre toda a humanidade, ainda que muitos não reconheçam e não atribuem a Deus que Ele é que cuida de nós. Deus é que manda chuvas dos céus. Não é São Pedro que manda chuvas. Não é São Pedro. É Deus, o Criador dos céus e da terra. É Ele quem manda chuvas dos céus aqui na terra. É Deus que faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e faz vir as chuvas sobre maus e bons. É Deus que cuida de nós. É o Senhor que nos sustenta. Todo ser humano colhe do campo. Todo ser humano depende do campo, depende da agricultura, depende da terra. Até o rei se serve do campo. Todos nós, indiretamente, nos servimos do campo. E quem faz crescer a erva é Deus, o Criador de todas as coisas. É Ele que dá as chuvas, é Ele que faz nascer o seu sol e se pôr o sol. É Ele que faz crescer, germinar a raiz, as plantações em toda a terra. É Deus. Talvez você ache que não precisa de Deus. Talvez você ache que não dependa de Deus. Mas você depende dele. Todos nós dependemos de Deus. Todos nós. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Este fôlego que você respira é Deus que te deu. Você está de pé porque Deus te tem conservado em pé. É Deus que tem te mantido de pé. E aqui diz no Salmo que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Aqui diz que antes que os montes nascessem, antes que tu formaste a terra, você vê em Gênesis capítulo 1, diz aqui a Escritura: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Não existia nada. E Deus diz pela sua palavra: haja luz, e houve luz. Você veja o poder de Deus. Você que é ateu, você acredita que existe a gravidade. E por que você não acredita que Deus existe? Você não vê a gravidade, mas você sabe que ela existe. E por que você não crê que Deus existe? E que Ele criou todas as coisas pela sua palavra? Por que você prefere acreditar na teoria de Darwin? Por que você prefere crer que os meteoros caíram sobre a Terra e se formou tudo? Não, não foi dessa forma. Em Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não teve evolução. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, era tudo água. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra a erva verde,
pela própria palavra de Deus, ele fez com que a terra produzisse a erva verde, erva que dê semente. Este pão que está na tua casa, ela veio da semente do trigo. Este feijão que está na tua casa, o arroz, veio da semente da terra. Foi Deus quem criou, pela sua palavra. Produz a terra a erva verde. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Ou seja, ele criou o sol, a lua, as estrelas, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, lá em cima no céu, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Da própria água, Deus, pela sua palavra, lhe deu a palavra, e nasceram peixes e répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, ou seja, da própria terra nasceram os gados, os répteis, as bestas feras da terra. Todos os animais nasceram da terra, conforme a sua espécie. Por isso que diz a palavra de Deus que nós somos do pó, fomos feitos do pó da terra, e ao pó tornaremos. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem. Quando se trata do homem, se trata do ser humano. Mas o primeiro ser humano que foi feito foi o homem, Adão. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea, Adão e Eva, da costela de Adão. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Todas as coisas Deus criou. Todas as coisas. As ervas, as sementes, os animais, os seres humanos. E aqui no capítulo 2 de Gênesis, descreve como foi feito a criação do homem e da mulher. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E aqui diz, no versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E aí no capítulo 3 descreve sobre a tentação do homem e da mulher, e foram expulsos do paraíso, porque desobedeceram a ordem de Deus para não comer da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem perdeu todo o privilégio e a vida eterna que tinham. Perderam por causa da desobediência da palavra de Deus. Mas em João 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele, em Jesus, crê, não pereça, não perca a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Então a salvação para você, ouvinte, você que está ouvindo esta palavra, o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo te dará a vida eterna. O que é a nossa vida? O que é a tua vida? É uma vida curta, pode chegar a 80 anos, depois é enfado e canseira, vai depender de remédios, vai depender de médicos, vai depender das pessoas para te ajudar, para cuidar de você. E a eternidade? Aonde você vai passar? Deus está te chamando hoje para fazer um concerto com a tua alma, porque Ele quer te salvar. Ele não quer que você pereça, mas que você tenha a vida eterna. Troque esta vida que você tem curta, esta vida sem sentido, esta vida de escravidão, pela vida eterna, renunciando o pecado, renunciando as coisas deste mundo que nos levam à perdição, e fazendo um concerto, um pacto com o Senhor Jesus Cristo, um concerto com o Deus vivo, para que você tenha direito à vida eterna, porque esta nossa vida é passageira, esta nossa vida é curta, é como um conto ligeiro a nossa vida nesta terra. Deus quer te salvar, não quer que você pereça. Versículo 3, do capítulo 90 de Salmos. Salmo 90, versículo 3. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Quantas pessoas que já morreram, pessoas famosas, pessoas conhecidas. Eu mesmo já vi vários vizinhos meus morrerem, próximos da minha casa. Quantas pessoas que já morreram. Nós não somos melhor do que eles. A nossa vida também é curta. Viva para a glória de Deus, nesta curta vida que você tem, ouvinte. Viva para a glória de Deus. Faça tudo para agradar a Deus. Agrade ao Senhor. Agrade a Deus. Viva no Espírito. Deixe os bailes da vida para servir a Deus. Deixe as coisas deste mundo.
as coisas que entristecem o Espírito de Deus. Deixe o pecado, deixe as trevas, deixe os ídolos, a idolatria e sirva a Cristo Jesus. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Espírito de Deus que fala com a tua alma nesta hora. Entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Deixe o pecado. Deixe o caminho mau. Deixe as rodas de escarnecedores. Deixe as amizades que te levam à perdição. E faça a vontade de Deus. Faça a vontade do teu Criador. Viva para a glória de Deus. E Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar naquele dia. Vai te dar a coroa da vida. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela tua ira. E pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pecado para Deus é uma coisa terrível. Talvez você não saiba da gravidade que é o pecado. Desde uma mentira até um homicídio. Para Deus é muito grave. São os nossos pecados que nos impedem de Deus nos ouvir, que encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Esta vida que você tem vivido, que não tem agradado a Deus. E você no teu pensamento acha que isso não é nada. Você diz, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Mas tem os pecados dentro do teu coração da vingança. Tem os pecados dentro do teu coração da falta de perdão. Tem os pecados dentro do teu coração da cobiça, dos maus pensamentos, da vingança. E estas coisas entristecem o coração de Deus. E Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer te transformar. Ele quer resgatar a sua alma. Salvar a tua alma. Porque o nosso corpo vai descer à sepultura. Mas a nossa alma não. A nossa alma tem que ser entregue ao Senhor Jesus Cristo. Porque há dois caminhos. Ou a alma segue para a vida eterna, para o paraíso. Ou esta alma segue para o inferno e para o lago de fogo e enxofre. Jesus disse certa vez para os discípulos: não temais aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas temei aquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. A esse deveis temer. Tema a Deus, ouvinte. A sua vida é curta. A nossa vida é tão curta que hoje estamos aqui e amanhã podemos não estar mais. Então entregue a sua vida a Jesus. Desça as águas do batismo, faça um concerto com Deus. Lembra-se da palavra de Deus que diz em Jeremias 17, que enganoso é o coração do homem e corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso. Não espera 10, 20 anos para você se batizar. A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Então você creu na palavra, então você faz um concerto com Deus, você cumpre a justiça de Deus, desce as águas do batismo. E faça um concerto com Deus. Porque se você não se batizar, você está colocando o risco da tua salvação. Você está colocando em risco a tua salvação. Desça as águas do batismo. Não adie mais. E vemos por fé e não por vista. Você tem que crer nesta palavra. Você tem que crer na palavra de Deus e não no seu coração que é enganoso. Quem crer e for batizado, Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28. Quem crer e for batizado será salvo. E você fica adiando. Depois eu me batizo. Depois eu me batismo e esse depois poderá não chegar mais na tua vida. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Um conto ligeiro. Alguém que contou uma história e essa história já foi embora. E talvez você faça planos, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Muitas vezes você termina de fazer aquilo e vai embora.
não usufruiu de nada que você construiu. E o pior, sem a salvação da tua alma. Meu irmão e minha irmã, ouvinte, entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Tenha a garantia, a certeza da salvação da tua alma. Porque se você partir desse jeito, nesta situação, não tem como você voltar do lugar que você vai. Lá entre Lázaro e Rico, que havia morrido os dois, havia um grande abismo. Lázaro estava no seio de Abraão no paraíso, e o rico estava no Hades e queria que Lázaro molhasse o dedo e colocasse água na ponta da sua língua. Mas existia um grande abismo entre os dois. Em Lucas capítulo 16. E nenhum dos dois podia passar de um lado para o outro, porque existia um grande abismo. Há um grande abismo entre o céu e o inferno. Meu irmão e minha irmã, tome a decisão hoje de entregar a sua vida para Jesus, de viver para Deus, de agradar ao Senhor nosso Deus, porque nem o Senhor Jesus Cristo fez a sua própria vontade, mas fez a vontade do Pai que o enviou. Assim Deus requer de cada um de nós. Viva esta curta vida que você tem hoje, para a glória de Deus, para agradar a Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor Jesus, confia nele, e o mais ele fará. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém. Graças a Deus. Santo e eterno Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha tocar nestes corações, meu Deus. Converta estas almas a Cristo, Senhor. Por amor do teu santo nome, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tome em tuas mãos todos estes ouvintes, todas estas